Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 2 de maio de 2025, o nosso sexto do Bet. Bom, tropa, sextou amanhã, seguimos aí no feriadão, né? Hoje é feriado, muitos lugares enforcaram aí e vai ter mais um final de semana cheio. Vambora então, que nenhum favorito ganhou na Champions, né? O Arsenal em casa perdeu, o Barcelona tomou 3-3, jogaço, cara, que jogaço do Barcelona com a Inter. E a Inter chegou a fazer o 4-3, aí o cara tava impedido por um dedão do pé. E, pô, tá maluco. Jogaço. Vamos lá. 1h30 da tarde, Schalke contra o Paderborn. Jogo para gols, já vou adiantar, por mais que o Schalke não esteja lutando por nada, né, ele não tem mais chance de brigar por nada aqui em cima. E, pô, faltam 3 jogos, né? E 9 pontos também não dá, não vai cair. O único interessado nesse jogo é o Paderborn, ele luta pelo acesso, tá? Ele tá 1 ponto só do terceiro colocado, que tá em azul aqui é porque vai jogar uma repescagem para tentar subir, e os 2 primeiros, eles que estão verde, eles sobem direto. O Paderborn, ele tá a 4 pontos do Hamburgo, ou seja, tem 9 pontos ainda na disputa. O Paderborn ainda tem chance até de subir direto, e para isso ele vai para cima do Schalke. Tem um favoritismo do fato de ser o único interessado, mas ainda assim eu prefiro um cenário de gols. Tá? Não consigo confiar nesse time de segunda divisão jogando fora de casa. Eu gosto no cenário de 2 gols, pensando em completar o bilhete. Eu também gosto do cenário de 2,5. Tá? Porque o Schalke tanto faz, ganhar, perder, tá jogando para jogar, jogando livre. E o Paderborn, só a vitória interessa. Empatar contra um time de baixo da tabela e sem interesse é uma derrota. Né? Só a vitória interessa o Paderborn para mim. Aí a gente vai ver um jogo aberto, porque o Paderborn vai ter que se abrir. Vamos lá, tropa. 3 horas da tarde, a gente está na reta final da segunda divisão da Holanda, da Eredivisie. Vamos lá, 3 jogos para mim são bastante interessantes. Excelsior e o PSV reservas. O PSV é muito fraco, tá? Ele é o antepenúltimo colocado, sofreu 80 gols em 36 jogos, é a pior defesa disparada aqui da competição. E o Excelsior ele está em segundo. O Excelsior ganhando esse jogo aqui, dependendo dos outros resultados, ele já garante o acesso. Tá? O Volendam já é campeão. E aqui, faltando 2 rodadas, o Excelsior ganhando esse jogo do time horrível em casa, pode já garantir o acesso. Então, o que é interessante aqui? Vamos lá, o que é interessante? A cotação está muito baixa da vitória. Você pode acrescentar vitória do Excelsior em mais de 1,5 gols, já que o PSV tem uma média altíssima de gols sofridos. Também não vai dar muito, deve dar em torno de 1,25, mas para uma duplinha já é interessante. Ou então deixa esse jogo marcado aí no seu aplicativo, acredito que você usa o Flashscore, e deixa ele marcado no seu aplicativo e vai que o primeiro tempo termina empatado, o Excelsior toma um gol muito cedo, você busca a virada, mas pode ser um jogo, uma oportunidade de buscar uma odd mais alta. De olho nesse jogo, porque o Excelsior aqui é ganhar ou ganhar. E é muito difícil o Excelsior não ganhar desse time muito ruim do PSV. Vamos lá, outro jogo que eu gosto aqui é o Ado contra o Cambuur. Aqui é um jogo para gols, que é uma briga direta. Tá? O Ado ele ainda tem chance de pegar uma vaga direta, então para ele só a vitória interessa. Se ele empatar, provavelmente ele não vai ter mais chance, porque a tendência é que o Excelsior ganhe o jogo. E o Cambuur, vou falar para vocês, o Cambuur, ele não tem mais chance de uma vaga direta, né? A não ser que tudo aqui teria que se alinhar, a gente teria que ganhar as 2, todo mundo de cima de perder as 2, ele ainda tirar 10 de saldo, não acredito que vai acontecer. Mas existe uma briga aqui da 3ª e 4ª posição. Porque assim, esses times que estão em azul, eles vão lutar por mais uma vaga. Os 2 primeiros sobem direto, e 6 times vão lutar por uma vaga aqui, a 3ª vaga para a primeira divisão da Holanda. O 3º e o 4º, vai todo mundo fazer um mata-mata. Só que o 3º e 4º, imagina, é como se eles já estivessem na semifinal. O 3º vem para cá, o 4º fica aqui, né? E os outros 4 times vão fazer um mata-mata. Quem ganhar aí vai enfrentar o 3º e o 4º, entendeu? Ou seja, tu tá na 3ª ou na 4ª posição, tu elimina um jogo de mata-mata. Tu já começa numa semifinal. Então é importante sim para o Cambuur tentar pegar essa vaga. Ele está empatado em pontos com o Dordrecht, ele tem 2 pontos só a menos que o Ado, então ele ganhando esse jogo ele ultrapassa o adversário. São 2 times que só a vitória interessa, um empate é ruim para as 2 equipes, e aí nesse cenário é inevitável eu queria buscar 2 gols, eu queria buscar 3 gols e até uma basmarca. Qualquer um dos 3 para mim
tá muito bem servido. Pode até juntar um 2,5 ambas marcas, porque a chance de acontecer isso é bem grande. 3,5, vamos para a primeira divisão da Alemanha agora. Heidenheim contra Bochum. Vamos lá, jogo para gols para mim, porque é confronto do desesperados. Tá? Faltam 3 rodadas. O Bochum, ele tem pelo menos chance de ficar na 16ª posição. Tá? E como é que funciona? Os dois últimos caem direto e o antepenúltimo ele vai fazer uma repescagem. Eu não sei se vocês lembram quando eu passei aqui pela segunda divisão da Holanda, tinha o terceiro colocado, ele tinha o Tacô, que eu falei repescagem. Então, como é que funciona? O antepenúltimo pega o terceiro colocado da segunda divisão. Eles fazem uma espécie de final e o vencedor ele fica na primeira. Então, vamos botar que se o campeonato acabasse hoje, o Heidenheim, que é o antepenúltimo, jogaria contra o Magdeburg, que é o terceiro. Entendeu? Eles iam enfrentar primeiro o jogo na casa do time da primeira divisão e o segundo jogo na casa do time da segunda, para decidir em casa. E aí ia ver quem ia ficar na primeira, quem ia ficar na segunda. O Heidenheim ele até tem chance de nem para repescagem, né, porque faltam 9 pontos para disputar, ele está a 5 pontos do Hoffenheim, 2 jogos aqui consegue, mas acho difícil, tá? Acho que a briga do Heidenheim é não dar mole aqui para os outros 2 que estão abaixo, porque na repescagem tu ainda tem chance, né? Tu ficar entre os 2 últimos, tu já vai cair. E o Bochum, ele tem que atirar de qualquer jeito. O Bochum perdendo esse jogo aqui, ele já tá fora, ele já tá rebaixado. Então é um time que vai jogar para cima de qualquer jeito. O empate é horrível pro Bochum, a derrota nem se fala. O Heidenheim, o empate não é bom se ele tá pensando em não ir nem para repescagem. E você tem que ganhar, né? Você tem que ganhar do Lanterna se você não quer cair. Então, para mim, é jogo para 2 gols, para mim é jogo para 3 gols. Não são bons ataques, mas por tudo que vale o jogo, principalmente pode ser o último jogo do Bochum, né, que eu iria arriscar uma loucurinha. 13h45 da tarde, Campeonato Francês, Nice contra Reims. Nice é o único interessado no jogo. Não, o Reims tem chance ainda de repente ser rebaixado, né? Ele está a 4 pontos. Tem um pequeno risco, embora acredite ser muito difícil. Para mim, o interessado mesmo nesse jogo é o Nice, que está só a 1 ponto da Europa League e está só a 2 pontos da zona da Champions. Ou seja, uma vitória aqui coloca o Nice para dormir na 3ª posição. Bota o Nice para dormir na zona da Champions. E para mim, o Nice vence amanhã. E poucas ideias. Vamos lá, Manchester City e Wolverhampton, 4 horas da tarde. O único interessado no jogo é o City. City que o Rodri já voltou a treinar. Vamos lá, City tem 61 pontos, está bem embolado aqui essa briga pela Champions. A Inglaterra até se deu bem porque conseguiu mais uma vaga. E antes era G4, agora é G5, porque senão ia estar complicado. Mas o que acontece? O City está em quarto, mas o Nottingham Forest tem um jogo atrasado. Acho que é hoje que o Nottingham Forest joga. Enfim, provavelmente, quando você ver esse vídeo, o Nottingham Forest já jogou. Aí pode ter passado o Manchester City. Mas vamos lá, o que é interessante? A diferença hoje do City para o primeiro time fora da zona da Champions é 1 ponto. O Aston Villa está só a 4 pontos. Então, assim, tá muito embolado isso aqui. Tá muito embolado. O City não pode se dar o luxo de perder ponto em casa para o Wolverhampton. Não tem como. Para mim, é a vitória do City. Vamos lá, penúltimo jogo, Porto e Moreirense. Porto que vacilou, né? Perdeu a última partida e podia aproveitar que o Braga também vacilou. O Porto, no momento, não está indo nem para a Europa League. O Porto tem que ganhar para conseguir ficar pelo menos na 3ª posição. Vai jogar contra o Moreirense, que não briga mais nada. Jogo no Estádio do Dragão, para mim é Porto para vencer. Qualquer outra coisa diferente disso eu não vou comprar, não. E para a gente fechar, São Paulo e Fortaleza, 9h30 da noite. Eu gosto do São Paulo marcar um gol. Tá pagando bem, tá pagando 1,25, se eu não me engano. É pensando numa duplinha, né? E eu gosto também, vou falar para vocês, apesar do Fortaleza estar mal, não ganhar os últimos 8 jogos, eu gosto de um Fortaleza para não perder por 2 gols de diferença. Tá pagando 1,35 de odds. Pensando em bilhete, tá? É o Fortaleza a gente quer asiático mais 1,5. Acredito num cenário do São Paulo ganhando, um jogo mais apertado. E é isso. E um golzinho do São Paulo. Fechamos nossos jogos, seja aí uma sexta muito boa pra gente, se Deus quiser. Tá? Que você tem um grande feriado aí também. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé pra cima.
Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton. Segundo jogo, vitória do Porto em cima do Moreirense. Essa nossa duplinha deu total de 1,77 de odds, sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé pra cima.